Então tá aqui, ó, salvação durante a 70ª semana de Daniel. Joel capítulo 2, versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. As almas dos que haviam sido mortos não se refere a um estado intermediário, porque a ressurreição já havia acontecido, e todos os que estão no céu têm corpos glorificados. A palavra alma é usada meramente no sentido de identificação, não de um estado. Foram mortos e ou perseguidos. Apocalipse 6:8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14, aqui a gente vai ver a visão dos glorificados. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mateus 24, versículo 9, eu coloquei inclusive aqui no final, ó, martírios durante a 70ª semana de Daniel. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Filipenses 1, versículo 21 e 23, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 8, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, ou seja, aspersão de sangue, ele está dizendo literalmente aqui, vão me decapitar também. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa é uma palavra que a gente tem que estar guardada com ela também no nosso coração, né? Sempre nos motivando durante essa vida, durante essa nossa caminhada aqui. Apocalipse 12:11, eles, o povo de Cristo, pois o venceram o diabo, o acusador, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 1:9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 6:10, então clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A gente vê essa pergunta em diversas passagens bíblicas, como no livro dos Salmos, Salmos 13:1, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Salmo 94, 13:4, até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Salmo 74 também, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? E por aí vai, eu deixo aqui outras passagens também a respeito dessa questão. Falando um pouquinho agora dessa vingança, a vingança naturalmente pertence a Deus, e ele vai cumpri-la, com certeza. Eu quero trazer um pouquinho aqui desse autor, bem na esquerda da tela de vocês aí.
Este clamor afasta qualquer possibilidade destes mártires pertencerem a qualquer tempo anterior ou posterior ao abrangido pelos selos, segundo, terceiro e quarto. É o que indica o tempo presente do verbo habitar. Os assassinos estão vivos quando os mártires clamam por justiça. Para este outro autor, a respeito desse clamor dessas pessoas, prova a imortalidade da alma e a plena consciência entre a morte e a ressurreição. Esse outro autor, mais abaixo à esquerda aqui, a respeito desse clamor deles, até quando? Diz respeito a mais do que um clamor por vingança. Mais que tudo, é um clamor para que todo o episódio do pecado e vergonha termine. É uma culminação do clamor dos tempos. Então aqui, para esse autor, ele foi mais genérico, né? Foi mais amplo aí, no comentário dele. Então, a respeito dessa vingança, tem vários textos de referência, eu vou ler alguns aqui para vocês. Gênesis 4, versículo 9 e 10, falando aqui de Caim e Abel. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deuteronômio 32, 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Romanos 12, 19. Então aqui falando do Senhor é a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Lucas 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu trago mais um texto de Lucas, capítulo 21 agora, versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 6 ao 8. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 58, versículos 10 e 11, aqui falando da sorte dos ímpios, O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. E o julgamento da Babilônia, que a gente ainda vai estudar, Apocalipse 18, versículo 20 e 24, foi que eu separei aqui. Alegra-te sobre ela, sobre a grande cidade Babilônia, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 19, 2, o júbilo no céu sobre a ruína de Babilônia, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.